no nosso quadro Testemunho. Ouça agora um testemunho que vai impactar a sua vida. Está conosco hoje, então, a nossa amada irmã Aira Suchê. A paz do Senhor, irmã Aira. A paz, irmão Rodrigo, paz, Felipe e os ouvintes que estão ligados na Rádio Mais FM e na live. Amém, irmã Aira. Então, pois é, não tem como falar do meu testemunho sem falar do meu irmão. Meu irmão era usuário de drogas e desde jovem, não lembro a idade que ele começou, mas ele começou a fazer uso e em função disso eu e ele em casa a gente brigava bastante porque eu via que ele usava, a família não acreditava, dizia que ele não fazia uso, mas como eu tinha amigos que faziam uso eu identificava nele, então o que ocorria ali, os sintomas, eu identificava tudo o que estava acontecendo. Enfim, eu sei que começou a ficar meio pesado o ambiente dentro de casa e como não acreditavam em mim, acreditavam só nele, que ele negava sempre, eu acabei me afastando da minha família, assim, por um tempo. Mas com 17 para 18 anos de idade do meu irmão, então, minha mãe pegou ele fazendo uso de drogas em casa. Ela recebeu uma ligação dos vizinhos que estava fazendo muito barulho na casa, ela foi ver como é que estava e ela viu ele usando, foi um impacto muito grande e aí a partir daquilo ali começou então a busca, ele confessou, ele falou que estava usando e começou então a busca para um tratamento, mas ele dizia assim para a mãe, eu quero me recuperar, mas eu não quero um lugar que use medicamentos, eu gostaria de ficar num local, uma fazenda, e a mãe não tinha conhecimento nenhum, mas naquela época o desafio tinha aqueles videocassete, né, aqueles cassetezinhos, e aí então ela teve acesso a esse material e aí ela apresentou para o meu irmão. Ali também tinha uns testemunhos de pessoas que tinham passado pelo desafio jovem, um deles que impactou muito a nossa vida foi do teu pai, do irmão Júlio Rank, né, que impactou muito a nossa vida, assim. E aí o que aconteceu, na verdade, a vida do meu irmão e da mãe, né, que estavam ali observando a questão do uso dele, e eu estava meio afastada da família. Aconteceu então que ele foi para o desafio jovem, na verdade ele não gostou muito assim das regras, né, não se identificou muito, mas ele resolveu ficar, porque estava bem complicada a situação dele lá em casa, então, e com a família em geral, depois que foi descoberto o uso. E então ele acabou ficando no desafio. No primeiro mês eu lembro que a gente tem 30 dias ali para fazer a visita. No primeiro 30 dias eu não quis visitar, estava muito magoada, muito chateada com ele. Mas eu lembro que depois começa de 15 em 15 dias e numa dessas a mãe falou para mim, olha, vai lá que o teu irmão quer te ver. Ele quer te ver, quer te pedir perdão, quer te pedir desculpas. E eu não tinha assim, envolvimento nenhum com a vida cristã, né? Não era do Senhor ainda, mas cheguei lá então para visitar meu irmão e fiquei chocada assim, porque ele se abraçou em mim e dizia, me perdoa, irmã, me perdoa. Só que como eu estava acostumada com aqueles 7 uns, né, que ele dava sempre, eu achei que ele estava fazendo uma cena, só bati nas costas dele, assim, tá tudo bem, mano, tem que ficar tranquilo, não precisa chorar. Mas ele estava se entregando ali em lágrimas e eu, naquela hora, na ignorância, não entendi o que estava acontecendo. É mais uma historinha do meu irmão para de alguma maneira, me emocionar, né? Exatamente, que estava acostumado a fazer, eu estava acostumada a ouvir aquilo ali, achei a historinha do meu mano. E aí me chamou muito a atenção, tem alguns detalhes, assim, que é interessante, que foi começou a me despertar a atenção no programa em si do desafio, porque eu não acreditava no meu irmão, mas aquele lugar eu não tinha visto ainda. Então era o meu primeiro contato com o desafio quando eu fui visitar ele, e tinha uma festa de final de ano do desafio. E a gente foi nessa festividade, tem final de ano, todo dezembro tem a festividade. E aí eu lembro que tinha alguns irmãos que tinham descido no Getsemane para louvar o Senhor. Quando eles voltaram, um deles tropicou numa pedra e deu glória a Deus. E eu caí na risada, glória a Deus, quase me rebenta o dedo da glória a Deus. E aí meu irmão, eu dei risada assim, olhei, meu irmão estava sério, não...
E aí eu disse, não é engraçado, olha só, ele acabou de quase... Tá dando glória a Deus, mas sabe quantas coisas, ele me olhou bem sério e falou assim, sabe quantas coisas, minha irmã, Deus livrou ele, então uma pedra ali não foi... Aí ele começou a me relatar aquele fato ali, foi uma abertura para ele começar a falar para mim do evangelho. E eu comecei a acreditar nas pessoas, comecei a acreditar no trabalho. Nele eu ainda ficava um pouco assim, porque a gente que é familiar, a gente desconfia muito, a gente demora para pegar uma segurança novamente na pessoa que está ali, mesmo que esteja em recuperação. Qual é o pensamento? Claro, tá sem droga, que é fácil dizer que tá tudo bem, quero ver se estivesse lá fora. Né? Mas o que aconteceu? Nas visitas... Eu comecei a gostar de um desafio, não por causa do meu irmão, no início, mas por causa do lugar. Comecei a me sentir bem, eu era muito bem acolhida, os irmãos vinham conversar com a gente, os louvores, a ministração da palavra, aquilo tudo começou a me chamar a atenção e eu, então, comecei a gostar de um desafio pelo que eu recebia lá dentro, como família. E eu sempre tinha aquele pensamento, assim, tô falando de mim, né, assim, na ignorância, eu tinha esse pensamento, né, na minha ignorância, mas como eu gostava tanto de estar no desafio, eu pensei, olha, eu acho que eu vou começar a participar da igreja, eu preciso disso, eu queria também ter aquele brilho no olhar, aquela alegria que o meu irmão transmitia, e não só meu irmão, mas os irmãos de forma geral lá no desafio. Então, eu lembro assim que quando eu ia visitar meu irmão, só quando quando a gente fazia a curvinha ali, entrava no quilômetro, já começava a sentir uma glória, né? Começava a sentir uma alegria no coração. E um dia eu perguntei pro meu irmão, então, numa dessas visitas, mano, como é que eu faço para aceitar esse Jesus na minha vida? Porque eu preciso dele também. Jesus não é só para quem está usando drogas. Não, Jesus é para nós também. E eu preciso desse Jesus na minha vida. E ele pegou e me deu ele me deu uma Bíblia. Ele me deu uma Bíblia que ele usava no dia a dia. E aí eu disse, mas eu não sei ler essa Bíblia, eu não entendo nada, eu abro e não entendo nada. E ele, é porque tu abre a Bíblia como se fosse um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de histórias, por mais que tenha algumas histórias verídicas, mas não são somente histórias, são fatos onde o Senhor se apresenta, se revela às pessoas. Então, quando tu for pegar a Bíblia para ler, tu com ela fechada faz uma oração e pede para Deus, Senhor, eu quero entender o que está escrito aqui na tua palavra. E aí eu lembro que um dia eu estava na minha casa e aí fui abrir a Bíblia, antes de abrir, não, só porque eu tenho que orar. Aí eu orei, coloquei a mão, só que nisso que eu coloquei a mão em cima da Bíblia, a Bíblia meio que escorregou da minha mão e caiu em cima da minha cama. Caiu em Isaías 41:9. Tu que escolhi desde os confins da terra, a ti te escolhi, não te rejeitei. Nossa, ali começou a falar muito aquela palavra, meu Deus, é a primeira vez que eu estou entendendo o que diz a palavra, e Deus está dizendo ali que ele não me rejeita, que ele me aceita, que ele me escolheu desde os confins da terra, tipo, entre outras pessoas tão importantes, ele pega e escolhe a mim, né, logo a mim, que antes eu não acreditava nesse poder que ele tem de cura, de libertação, de resgate, e aquilo foi uma experiência muito interessante para mim. Comecei então a congregar numa igreja. Aí nessa igreja eu me fortaleci na fé, né? E aí quando eu cheguei pro meu irmão e falei, meu irmão, consegui, me converti. Aceitei a Cristo no meu coração, né? E aí foi muito interessante, assim, foi a partir daí, né? Na verdade... Coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. É impactante, né? Essa história. O que acontece? Nesse meio tempo eu só ia visitar meu irmão. Nesse meio tempo meu irmão saiu do desafio. E aí eu pensei, e agora? Não vou mais vir para esse lugar. Mas aproveitei aquele vínculo, né, que tinha se formado ali com o irmão Jorge, o pessoal da La Feminina, e continuei fazendo as visitas. Só que eu comecei a ter um sonho, né, com uma pessoa que andava pelos jardins lá no desafio. E essa pessoa me ensinava a palavra, lia a Bíblia para mim, falava alguma coisa muito interessante. Daí eu acordava e pensava, meu Deus, de onde é que eu conheci essa pessoa? Porque eu achava assim, não, deve ser de alguma igreja, porque eu lembro que eu comecei a ficar próxima da igreja, assim, comecei a participar das atividades. Eu ia com o coral, a gente cantava em outras igrejas, e eu pensei, deve ter ficado essa pessoa no meu subconsciente, e eu devo estar sonhando com essa pessoa. Enfim, o Senhor me revela, né? Porque quando a gente se torna cristã, a gente tem aquela coisa assim, eu tô na carne, né? E aí, então, Nesse período, tu era solteira, então? Solteira, né? solteira, solteira, e surgiu aí alguém, então, que te
né, de alguma maneira estava contigo em sonhos. Em sonho. E não tem como não dizer essa parte. Não era um sonhar acordado, era sonhar dormindo mesmo. Era um sinal divino, vamos dizer assim, através de um sonho. Exatamente. E aí, então um dia eu estava, antes do meu irmão ir embora, o desafio, eu fui fazer uma visita lá para o meu irmão. E aí eu vi um jovem passando assim, do capelão para a primeira fase, e aí eu cutuquei meu irmão, é com esse irmão que eu tô sonhando, não, é com essa pessoa que eu tô sonhando. Aí ele falou assim, não é pessoa, ele é um homem de Deus, é o irmão Cleomar. E aí, meu Deus do céu, do desafio, nunca que eu vou chegar perto do irmão do desafio, né? Imagina, eu só venho aqui para fazer a visita para a família. O que tu quer comigo, Senhor? Eu sei que comecei a fazer prova com Deus, então. Comecei a fazer prova, porque os irmãos ao desafio são bem respeitosos com todos, enfim. E o irmão Cleomar nunca, jamais fez nenhuma menção de me olhar, sorriso, nada. Sempre bem sério, fazendo o trabalho dele, o atendimento dele, enfim. Mas eu comecei a me sentir mal com aquela situação, daí eu comecei a orar a Deus, Senhor, se é da tua vontade que a gente venha a se unir, né, futuramente, então o Senhor dá algum sinal, porque senão eu não vou mais no desafio, não vou mais, eu desisti, meu irmão tá indo embora de lá também, então já tá se desvinculando, então acabou, né, Senhor, é isso aí. Mas como os planos de Deus são mais altos que os nossos planos, diz a palavra, eu lembro que o irmão Cleomar também começou a sonhar comigo, conversou com o irmão Jorge, enfim, a gente acabou num dia conversando, começamos a namorar então, e foi a partir daí que eu comecei a me vincular mais ao desafio. Então eu não ia mais só na ala feminina, eu comecei a ir no desafio agora para também fazer as visitas para o meu namorado, que era o irmão Cleomar. Né? Olha só, que beleza, né? E aí isso gerou um casamento, gerou uma família. Quem está nos assistindo está vendo a foto aí da irmã Aira com o irmão Cleomar, né? Este alemão de olhos azuis, né? Este loiro de olhos azuis aí, né? O irmão Cleomar Socher, que hoje constitui, então, esta linda e abençoada família e que hoje estão quantos anos já residindo e trabalhando no Desafio Jovem, Aira? Na verdade, assim, o Cleomar, ele tem 24 anos de desafio, se eu não me engano. A gente está casado há 19, só que eu conheço o desafio há 20, quase 21, em função do meu irmão, né, que teve internado. Então, mas residindo lá mesmo, o desafio vai fazer 19 anos agora em agosto, dia 11 de agosto faz 19 anos. E, Aira, como é que foi, então, a questão, porque além de ser um casamento, né, dentro do Desafio Jovem, eu acho que também estar no Desafio Jovem tem a ver com um chamado, né? Porque ninguém fica 20 anos sendo apenas esposa de um obreiro, né? O Desafio Jovem tem até essa concepção de que quem está dentro do trabalho precisa se envolver e precisa se, né? Enfim, Deus tem, né? Vamos dizer assim, Deus usa a todos dentro das suas capacidades. Como é que foi daí também para ti, assim, esta questão do chamado de Deus para trabalhar na unidade feminina, trabalhar e buscar, como é que foi isso aí? Depois que a gente casou, eu me engajei na ala feminina. Na verdade, eu passei pelos processos, num tempo menor, mas eu passei por todos os processos que as acolhidas passam, até para poder sentir, assim, como é que tá fazendo o processo. Então, eu passei para a primeira fase, segunda, fui auxiliar. E uma coisa que chamou atenção quando falei em habilidades, antes de ir para o desafio, eu sempre tentei. Eu estudava, eu tinha o sonho de eu queria fazer uma faculdade, né, onde eu fazer faculdade. Daí eu lembro que um dos lugares que eu ia para prestar vestibular era na Unicinos, e eu passeava pela Unicinos assim encantada, eu dizia, um dia eu vou estudar aqui, um dia eu vou estudar aqui. Só que eu nunca passava nas provas. Ou às vezes faltava dinheiro, não conseguia fazer a inscrição, sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia ingressar no curso, né, na Unicinos. E aí, quando aconteceu a situação que eu ia casar com o Cleomar, meu pensamento foi assim, agora deu para meus sonhos. Vou pro meio do mato,
né? Agora estou longe de tudo, agora vou acabar ficando isolada, acabou meus sonhos, né? Mas o meu coração batia mais forte, que eu queria, né? Fazer família também, eram os meus sonhos, mas eu pensei, não, agora foi, né? Amém. Tá na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas, se for de Deus para eu fazer uma faculdade um dia, eu vou fazer. Deus é que sabe. E aí eu lembro que eu comecei, nós casamos, graças a Deus, começamos a trabalhar na La Feminina, por um tempo meu esposo foi diretor da La Feminina, junto com outro irmão, Alexandre Lopes. E tinha outro casal lá na época também, nós fomos atendidos também no início, na verdade, por Anitta e pela Alice, para Raquel, pelo Israel, né? Mando abraço para esses irmãos, amo muito vocês de coração, saudade de vocês. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar. Lá no Feminino a gente tem uma caixinha de oração, e aí eu coloquei minha oração ali com fé, né? Senhor, se for da tua vontade, eu quero estudar. E se for da tua vontade, aí eu comecei primeiro a orar por um curso que eu queria. E aí não acontecia nada, não se movia nada, Deus não levantava profeta, ninguém, enfim. Eu estava ficando meio triste assim, e aí eu parei de orar. Eu disse, não vou orar mais, deixa assim. E aí um dia eu estava conversando com a irmã Eni na frente do prédio, lá na La Feminina, veio uma irmã, uma profeta de Deus, estava em oração ali no púlpito, de repente ela se levantou, veio marchando na minha direção, né, com a mão levantada e falou assim, passei uma vergonha, não esperava aquilo, né? Não é para te parar de orar, é para te continuar orando, que as tuas orações chegaram no trono de Deus, mas pede segundo o coração do Senhor, não segundo o teu coração. Continua orando, que Ele quer te dar o que tu está pedindo. E eu levei um susto assim na hora, será que é comigo mesmo? Meu Deus, eu fiquei morrendo de vergonha na frente do meu diretor ali, né? Mas amém, Deus disse, Senhor, amém. Então tá, se eu estava orando errado, que a palavra mesmo nos diz, né, que a gente pede, às vezes não recebe porque a gente pede errado. Então eu pensei, não deve estar acontecendo isso. Aí eu falei, meu Senhor, o Senhor que sabe, quiser me dar uma para a faculdade, me dá, se não quiser, amém, tô tranquilo no Senhor, mas eu quero, então, segundo a tua vontade, que eu gosto de estudar. E aí, então, em 2003, o irmão Jorge chegou em mim e perguntou se eu queria fazer uma faculdade. E eu, irmão, eu tô orando, eu quero fazer. Aí ele falou assim, de quê? E eu, olha, que o Senhor dirigir, eu tá na mão de Deus. Eu quero estudar, mas os pensamentos do Senhor são melhores, a vontade do Senhor é melhor que a nossa, então fica na mão do Senhor. E aí ele falou assim, vamos escolher um curso para ti, né? Na época estava serviço social, psicologia, e eu me interessei muito pelo currículo do serviço social, fiz a prova, né? Foram 2 dias de prova. Eu tive bastante tempo, graças a Deus eu estudava, né, para as provas. O que acontece então? Eu acabei, fiz os 2 dias de prova, passei no vestibular. Na Unicinos. E aí eu pensei assim, meu Deus, as pessoas às vezes saem do desafio, irmão Rodrigo, achando que não vão conseguir conquistar nada, achando que não tem esperança, ficam esperando as coisas, parece que as coisas não acontecem. Eu esperei 3 anos para fazer e fiquei só em oração e o Senhor concedeu, porque a nossa preocupação tem que ser estar na vontade do Senhor e não na nossa vontade, né? Porque o Senhor quer que a gente cresça, que nós sejamos, principalmente para a obra dele, que a gente se dedique mais, que a gente se abra mais. Enfim, né? Aí passei. Como diz a canção, né? O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Amém. O melhor lugar que o homem e a mulher pode estar é no centro da vontade de Deus. É lá em que Deus vai pegar todas as nossas capacidades, habilidades e nos, de certa forma, explorar ao máximo, né? É no centro da vontade de Deus é que vamos ser, de fato, produtivos. E este trabalho será com um eco eterno para a glória de Deus. E essa experiência que a Aérea traz, a gente também viveu, né? De estar no meio do mato, de estar sim, isolados aparentemente, né? E parece que, bom, lá é os atrasados. Vamos pensar assim, quem está dentro do Desafio Jovem, a 9 quilômetros para dentro, no interior do Vale do Quilombo, é os atrasados. E, na verdade, o que Deus faz? Deus pega, nos coloca dentro de universidades, dentro de excelentes cursos, nos dá capacidade, nos dá inteligência e nos levanta. É isso que o Senhor também pode fazer na sua vida, graças a Deus. Aira, para finalizar, qual a mensagem tu tens para deixar para aquelas pessoas que, quem sabe, são familiares de um dependente químico?
é uma irmã de um dependente químico, uma esposa de um usuário de drogas, é uma mãe, é alguém que está sofrendo como a tua família sofreu com alguém na dependência. Qual a mensagem tu tem para deixar para estas pessoas? Eu tenho a dizer que não desista, porque na verdade, se fosse por mim, eu teria desistido do meu irmão, mas a minha mãe foi guerreira, ela foi atrás, ela foi ajudar ele, né? Então ela foi uma guerreira e através dela, sim, foi que eu comecei a fazer as visitas para o meu irmão e comecei a dar oportunidade para a gente fazer aquela reconciliação. Então minha mensagem é: não perca a esperança, tenha fé, acredita. Se você não acreditar no teu familiar, que nem eu não acreditava no meu irmão, mas acredita no trabalho que é feito lá, que é de alcançar vidas, um trabalho com responsabilidade, com compromisso. Foi isso que me chamou a atenção, não foi nem meu irmão no primeiro momento, foi o trabalho em si que é desenvolvido lá dentro, né? Prepare-se, neste